Olha, caso você não saiba, o mundo ele meio que pode ser dividido em duas partes, o Ocidente e o Oriente. E com essa divisão cultural vem junto algumas diferenças, como por exemplo, a diferença em narrativas, ou seja, a forma em como histórias são contadas, que é exatamente disso do que eu vou comentar um pouco sobre nesse vídeo. Bem, se você é do Ocidente, você provavelmente já deve estar acostumado com histórias sendo contadas a partir de uma estrutura composta por 3 atos. Onde primeiro a gente tem uma apresentação sendo o setup para a história toda, depois a gente tem um confronto sendo o conflito principal, e por fim a gente tem uma resolução resolvendo o clímax da história toda. Tá, mas isso é falando do Ocidente, que você provavelmente já conhece. Mas e sobre as histórias orientais? O que faz elas serem tão únicas pra gente? Tá, então vou estar usando como base um filme do estúdio Ghibli aqui, mais especificamente o filme O Menino e a Garça, que é um bom exemplo para o que eu quero trazer aqui nesse vídeo, já que ele usa alguns estilos narrativos que são diferentes daqui. Começando a falar pelo Kishotenketsu, que é uma forma narrativa composta por 4 atos, diferente da última vez que eu falei de uma forma narrativa composta por 3 atos, então já dá pra ver a diferença aí, mais uma. Então tá, 4 atos no Kishotenketsu. O que a gente tem de diferente dessa vez? Então, a gente começa parecido com uma introdução. Por exemplo, no Menino da Garça, que a gente é introduzido por exemplo, com o Mahito, né, que é o personagem principal do Menino e a Garça. Agora começa a mudar um pouquinho. A gente vai pra uma parte de desenvolvimento que tá interessado em explorar o ambiente onde os personagens se encontram. E aí a gente tem uma reviravolta, né? Meio que um plot twist, por assim dizer. Onde, por exemplo, no Menino e a Garça, o Mahito, ele entra naquele outro mundo, né? Naquele mundo paralelo. E daí, por fim, a gente tem a conclusão, deixando também um espaço maior para interpretação, né? Que é bem comum com os filmes do estúdio Ghibli, né, até. Com o Menino e a Garça, por exemplo, falando muito sobre luto, né, o tempo do luto, que deixar a vida te levar e esquecer daquela coisa que tá te traumatizando, tá tudo bem isso. Vale dizer também que narrativas orientais também tem uma pegada mais, assim, leve, sem se apoiar muito naquele apelo pro grandioso, né? Agora partindo para um estilo narrativo um pouco mais acelerado, sendo Joe Hakyu, e eu espero muito que eu esteja falando isso certo. Joe Hakyu tem um começo lento, e isso é proposital, porque ele quer explorar os personagens, né? Por exemplo, explorar o sentimento dos personagens, né? O que move aqueles personagens. Logo depois disso, a história já começa a acelerar. Por exemplo, no Menino e a Garça, a gente tem o Mahito entrando no outro mundo, né? Que já dá pra perceber um ritmo mudando no filme. E com essa aceleração, a gente tem um desfecho rápido no final. Sem aquele clímax clássico que a gente conhece, né? Novamente deixando aberto para outras interpretações, né, ao final do filme. Enfim, a gente pode ver que O Menino e a Garça é um filme que aproveita desses dois tipos de narrativa ao mesmo tempo. E o que acaba trazendo esses dois estilos juntos, né, o que eles têm em comum, que também acaba trazendo essa diferença, né, para o que a gente está acostumado a ver, é que essas narrativas evitam o linear, com novamente o Kishotenketsu tendo uma reviravolta como algo marcante e o Joe Hakyu sendo um estilo acelerado, né? E assim trazendo histórias mais simbólicas com um fator emocional mais forte também. Olha, no final, pra mim o que faz esses filmes serem especiais, especialmente do estúdio Ghibli, né, é o próprio final deles, né? Já que o final é a última impressão que você vai ter de um filme. Então, é a parte que mais me deixa pensando e eu acho que esses filmes acertam muito bem nisso. Pra mim é isso que torna eles únicos, são experiências incríveis, fora os visuais, né, que eu acho muito bonito. E eu vou terminar esse vídeo aqui. Se você concorda ou discorda com alguma coisa que eu falei, pode contar aí. Se você acha que tem alguma coisa a adicionar, também pode contar. E é isso, valeu.